Imagina que você está prestes a entrar em uma negociação importante. Antes de qualquer proposta ser colocada na mesa, a outra pessoa te entrega alguma coisa. Pode ser um diagnóstico especificamente feito para você, um insight que te poupa uma semana de análise, ou uma ponte com alguém que você precisava conhecer há alguns meses. Sem nenhum pedido em troca ou alguma condição explícita, apenas te presenteia. Agora eu quero te convidar para prestar atenção no que acontece dentro de você. Você não pediu nada em troca, não assinou nada, não fez nenhuma promessa, mas algo internamente mudou. Uma pressão aparece, sutil, quase imperceptível. Ela ainda vai te influenciar, mas você não sabe disso. E esse estado interno tem um nome. Mas antes da gente chegar nele, vale entender o que o experimento feito há mais de 50 anos revelou sobre como ele funciona e como ele opera, mesmo quando você não quer que ele opere. Em 1971, Dennis Hannigan, pesquisador da Universidade de Cornell, organizou um estudo simples. Participantes eram convidados a avaliar pinturas ao lado de outra pessoa, que na verdade era um colaborador do experimento. Durante uma pausa, esse colaborador saía da sala. Em alguns casos, ele voltava com 2 refrigerantes, um para ele, o outro para o participante, como um gesto espontâneo. No final, o colaborador pediu um favor: comprar bilhetes de rifa. Cada um custava 25 centavos. Os participantes que receberam refrigerante compraram quase o dobro de bilhetes. Mas o dado que muda tudo nem é esse. Entre os participantes que receberam refrigerante, mesmo aqueles que disseram que não gostavam do colaborador, compraram mais bilhetes do que os que não receberam nada e gostavam dele. A obrigação de retribuir operou de forma independente da simpatia. O participante estava respondendo a uma dívida que ninguém tinha declarado, mas que todo mundo sentia. E aqui está o desconforto real desse experimento. Quando alguém recebe algo, experimenta uma pressão interna para retribuir. Do ponto de vista evolutivo, esse mecanismo fez sentido por milênios. Grupos que conseguiam colaborar, que conseguiam dar e receber sem cada troca precisar ser imediatamente equilibrada, sobreviviam melhor. A reciprocidade foi o atalho que sustentou coesão social antes de qualquer contrato formal existir. Agora, você entendeu o poder dele? O que o estudo de Hannigan mostra é que o atalho ainda hoje opera em contextos onde ninguém estava pensando em sobrevivência. Esse mecanismo está espalhado por contextos que parecem normais e até rotineiros. Algumas ideias para você começar a aplicar esse viés seria: um diagnóstico gratuito antes da proposta comercial, um material personalizado entregue antes da reunião formal, um acesso antecipado, uma entrega adiantada, uma introdução feita sem condição. Em cada um desses casos, o gesto inicial não está sendo lido pelo cérebro de quem recebe como uma cortesia. O gesto está sendo registrado como uma dívida interna. Existe ainda uma segunda forma desse mecanismo operar de maneira ainda menos visível. Imagina que alguém te pede algo grande e você recusa. Então a pessoa recua e te pede algo significativamente menor. E concessão gera reciprocidade. O pedido menor parece mais justo. Você sente que deve corresponder ao recuo mesmo que o pedido original fosse desproporcional. Em contextos de vendas B2B, pesquisas de comportamento decisório mostram que executivos que recebem alguma forma de valor percebido antes da proposta têm maior disposição para avançar no processo, mesmo quando a proposta não era objetivamente superior às dos concorrentes. Olha, aqui é importante, o núcleo da arquitetura está aqui. O gesto, ele precisa ser percebido como real, senão não funciona. Precisa ser um esforço visível colocado antes de qualquer retorno garantido. O que está sendo arquitetado é o estado interno de quem vai decidir antes de qualquer argumento ser apresentado. Por que você acha que é comum ver reuniões de negócios em restaurantes com o vendedor pagando a conta dos investidores? Para quem cria contextos de decisão, quem lidera times, constrói marcas ou organiza processos comerciais, esse mecanismo tem uma implicação direta. O gesto que você entrega antes do pedido é uma promessa implícita sobre o tipo de relação que virá. Quando esse gesto é percebido como genuíno, ele reduz incerteza. Agora,
quando ele é percebido como instrumental, quando a pessoa recebeu e entende que o gesto existiu apenas para criar uma obrigação, ele se move completamente na direção oposta. O que era dívida se torna ressentimento, e ressentimento é mais difícil de desfazer do que uma indiferença original. A questão que fica aqui é essa: nos contextos onde você quer influenciar uma decisão, o que você está entregando antes de pedir? Ou será mesmo que é você quem está definindo a direção dessa dívida invisível? No próximo episódio da Arquitetura da Influência, a gente vai investigar um mecanismo que opera depois do primeiro sim e que determina se esse sim vai crescer ou vai encolher. Muito obrigado e até o próximo episódio. Chega de fazer mais do mesmo. EuAlan.com